versículo 12, amém? Isaías 40, a partir do versículo 12. E enquanto você localiza o texto, eu vou fazer uma breve oração. Soberano Deus, amantíssimo eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, me usa, que essa palavra venha do teu coração para os nossos, que nós saímos da pecado, voando nas asas do Espírito, cheios da tua presença, exortados pela tua palavra, em nome de Jesus. Unge os corações para que eles recebam a boa semente e sejam abençoados, em nome de Jesus, amém? Diga comigo assim: eu vou ouvir, interpretar e aplicar a palavra de Deus na minha vida, amém? Isaías 40, a partir do 12, diz assim: a majestade do Senhor, eu digo, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus apalpos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou Deus conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na verdade, na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vago. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote falso, idólatra, escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice, um carpinteiro perito, para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a abóbora da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Amém? Olha para mim. Uma das coisas que eu aprendi, Wesley, foi a olhar para Deus como Deus é. Quando eu cheguei na igreja, eu não tinha conhecimento nenhum da Bíblia. Quando eu cheguei na igreja, eu conhecia male 2 salmos, o Salmo 23 e o Salmo 91. E mesmo assim, superficialmente, porque meu pai tinha a Bíblia lá no altar, no centro de macumba dele, que eu folheava. Eu ganhei na escola aquela Bíblia que os gideões davam. Eu ganhei na minha escola no primário. Quem lembra? Uma Bíblia do Novo Testamento. Ganhou, mas eu ganhei uma. Mas eu não aceitava a Bíblia como revelação divina. Eu não entendia, não tinha quem me ensinasse. Na minha família só macumbeiro, só católico, espírita. Então não tinha quem chegasse para mim e me instruísse sobre a Bíblia. Mas quando eu aceitei Jesus, hoje no monte eu estava lembrando disso. Eu aceitei Jesus como Salvador, e eu fui instruído que eu tinha que comer a palavra, que eu tinha que ler a Bíblia.
E eu, como eu já era um leitor assíduo, eu era faminto pela palavra, eu sonhava que eu estava lendo a Bíblia, eu acordava 3 da madrugada e lia a Bíblia até 9, 10 horas da manhã. Eu lia de 25 a 30 capítulos da Bíblia e isso anotando, todo dia. As pessoas muitas vezes me perguntam: apóstolo, como você chegou a esse conhecimento da palavra? Porque eu vou falar algo para vocês aqui, sem arrogância, não é uma coisa, que eu quero que vocês entendam o valor dessa igreja. Eu quero que vocês entendam o que Deus tem dado para nós. A IAPCAP, ela tem palavra, tem ou não tem? Ela tem, que é o mais importante, ela tem cura, tem ou não tem? Tem revelação, tem ou não tem? Não é verdade? Deus não fala de verdade aqui? Aquela sua amiga, a Débora, Deus não falou com ela no profundo? Você falou alguma coisa comigo da Débora? Eu conheci a Débora? Não, então quem foi que me usou? Foi Deus, foi o Espírito Santo. Amém? Porque eu sou liberto, eu sou vaso de Deus. Amém ou amém? Então a nossa igreja tem tudo, a nossa igreja é uma bênção, tem tudo. Mas a revelação, visão, cura. Mas o principal é a palavra. A palavra tem que ser, a gente tem que buscar a palavra é o principal. E eu, no meu primórdio nesse Deus, o que eu fazia? Tinha internet na época do apóstolo? Não tinha internet. Você tinha acesso ao pastor? Tinha hoje esse acesso? Tinha. Pastor não tinha. Os pastores que tinham um telefone que valia um carro. O Wesley não vai lembrar, que o Wesley não é tão velho assim, nem a Jennifer. Até acho que nem o senhor Esquimira. Só eu, a irmã Elvira, a apóstola, que vão lembrar. Mistérios então nem se fala. Tinha uma época no Brasil que um carro com 2 linhas de celular, 3 linhas, você comprava uma casa. Na mesma vez, uma linha de telefone, não celular, telefone. Era a Embratel. Com 3 linhas de telefone você comprava uma casa. Amém? Vocês não lembram disso? Amém? Ação, né? Ação da Telebrás. Amém? Então, você com 3 linhas de telefone, você comprava uma casa. Era caríssimo. Era uma alegria numa casa quando chegava o telefone. Quem tinha telefone era considerado rico. Né? Na época quando eu me converti, ainda era assim. Quem tinha telefone, quem tinha televisão a cores, com aquela tela na frente, quem tinha geladeira, quem tinha seladeira, quem tinha micro-ondas, quem tinha liquidificador, quem tinha ferro de passar elétrico, era rico. Amém? Quem tinha um Corcel 2 Belina, então nem se fala, né? Quem tinha um Del Rey, quem tinha um Jeep, amém? Quem tinha ali aquele Corcelzinho, o Fiat 147, tinha uma propaganda na Globo, onde eles colocavam um cara na parede e falavam para ele: qual é o seu desejo? Ele falou: seu último desejo? Aí ele foi vendado o Fiat 147, que era o carro, quem tinha um Fiat 47 era bem visto em qualquer lugar, amém? E hoje você compra por 2, 3 mil reais, estão dando de graça, amém? Mas onde eu quero chegar? As coisas eram difíceis, e o apóstolo tinha o quê? O apóstolo não tinha, a princípio, ninguém para ensinar. O apóstolo tinha o quê? Só uma Bíblia rasgada, porque o apóstolo não tinha dinheiro. Quando o apóstolo veio para Jesus, Jesus deixou o apóstolo passar por um tempo de seca grande, porque Jesus queria que o apóstolo dependesse dele. E eu tinha uma Bíblia rasgada, a capa dela, uma Almeida Revista. Na verdade, nem era Almeida Revista, era Almeida Fiel. Amém? Que vocês nem sabem qual é. A Almeida Fiel é uma das primeiras versões da Almeida no Brasil. E ela, Jennifer, ela era rasgada, toda rasgada. Ela era bem maltratadinha. E eu com essa Bíblia, ela faltava até pedaço, uma página, né? Eu pegava essa Bíblia e eu lia essa Bíblia junto com o pai dos burros. Quem é o pai dos burros? O Aurélio. Eu só tinha isso. Eu só tinha uma Bíblia velha, bem surrada, que eu tinha ganhado de um irmão. O Aurélio também surrado. E eu, no lugar onde eu morava,
lia a Bíblia, 25, 30 capítulos, até mais, todo santo dia. Todo santo dia. E eu queria entender. E eu entrava, eu lia a Bíblia em oração e jejum. Eu acabava de ler a Bíblia, eu ia orar. Eu jejuava. Então, rapidinho Deus começou a me usar. E Deus começou a me revelar a sua grandeza, a palavra. Amém? Vocês estão comigo aqui? Mas, apóstolo, por que o apóstolo está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque Deus, Ele quer muito que a gente entenda a grandeza dEle. Deus quer muito que a gente saiba o quanto Ele é grande. Mas você não vai conseguir captar a grandeza de Deus se você não entrar na palavra, se você não comer a Bíblia, se você não for instruído. Hoje nós temos aí o YouTube que traz mais malefício que benefício, mas eu não te aconselho a ser discipulado pelo YouTube. Tem muita gente no YouTube que nem sabe o que está falando, mas tem os bons, os que eu gosto. Amém? Por falar nisso, vocês já perceberam que só quem prega a pecado sou eu. Por quê? Porque eu não quero que aconteça aqui o que acontece em outras igrejas. Leva um monte de gente para pregar, não sabe como está a vida da pessoa, a pessoa traz palavra envenenada, dá comida envenenada para as ovelhas, fala coisas que Deus não mandou e acaba matando a igreja. Eu não quero que aconteça isso aqui. Então eu me preparo, eu como Bíblia, eu leio, eu ainda tenho muito trigo dentro de mim, do que eu li, do que eu já me alimentei. Eu vou abençoar vocês com a palavra. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: foi mergulhando na Bíblia, na palavra de Deus, que eu fui entendendo quem era Deus. Não foi através do homem, não. Não tinha essa facilidade que tem hoje. Não era como hoje. E eu mergulhei na palavra, e depois Deus começou a trazer. Tinha um pastor que eu gostava, ele era muito usado na palavra, o pastor Marco, lá em São Paulo. E um dia a gente tinha que fazer programa de rádio junto. Eu tinha programa de rádio lá em São Paulo, às quintas e aos sábados, 4 horas de programa. Você imagina o que é fazer um programa de rádio de 4 horas? Era uma audiência incrível. E esse pastor Marco, ele vinha comigo e ele resolveu me mentorear. Ele era o vice-presidente do campo onde eu estava. E um dia ele virou para mim e falou assim: nós estávamos discutindo sobre a palavra, e não é sobre mim, isso é sobre Deus, amém? Não é para falar o apóstolo, é Deus que é grande. E ele falou para mim assim, a gente conversando, e ele já, líder, vice-presidente de um campo grande, já pregava no Brasil, fora do Brasil, um homem já com know-how. E eu ali era um garoto de briga novinho, que é uma gíria que a gente usa no meu povo que estuda teologia. Eu ali, eu mal tinha saído das fraldas, e ele já era maduro, ele já, quando ele pregava, o céu abria. E ali, nós estávamos vindo, e nós conversando, e ele falou assim: vem cá, você já, quanto tempo você tem de igreja? Aí eu falei assim: quanto tempo o senhor acha que eu tenho? Que a gente se referia a pastor como Senhor, embora eu não goste de me chamar Senhor, mas na minha época, você tratava o seu líder espiritual como Senhor. Não era você, não era de qualquer maneira, Senhor, que tinha reverência, tinha respeito. E ali, eu falei: quanto tempo o senhor acha que eu tenho? Ele falou assim: você parece que você já tem uns 15 anos de crente. Eu falei: eu tenho 3 anos. Falei: eu tenho 3 anos de crente. Ele falou: o quê? 3 anos? Você tem 3 anos de crente? Eu falei: 3 anos de crente. Tem 3 anos que eu me converti. Passei aí 2 anos em libertação, entre libertação e discipulado. Aí depois: você já sabe isso tudo? Aí ele falou: qual é o seu segredo? Eu conheço um crente de 30 anos que não sabe um terço do que você falou comigo. Eu falei: não, meu segredo é que eu tenho fonte de Bíblia. O senhor não fala lá quando o senhor está pregando que a gente tem que conhecer Jesus pela Bíblia? Ele falou: então, mas você parece que você tem muito tempo. E dali para frente ele começou a me mentorear. Foi um dos pastores que me ajudou a conhecer Deus mais e mais. Amém? Então, diante disso, olhe para mim. Olha o que Deus fala no texto hoje. Eu me lembrei, eu estava no centro de São Paulo e tinha 2 irmãs. Eu estou lá, eu estava no Brás, eu estava encostado lá, Wesley,
uma lanchonete, e o braço estava lotado, eu estou encostado aqui, e eu tinha que comprar alguma coisa, e eu estou aqui encostado, e tinha duas irmãs numa banquinha, e uma falando para a outra: irmã, culto ano foi um manto. Aí a outra, mas a outra uma virou para mim e falou assim: eu vi tanta coisa maravilhosa na igreja, mas eu queria saber, Deus, a Bíblia fala que Deus é grande, eu imagino que Deus não consegue nem morar na terra, né? Sabe o tamanho que Deus é? A Bíblia fala que Ele coloca os pés na terra. Aí eu fiquei com dó das irmãs, eu falei: irmã, posso me intrometer? Aí ela falou: pode. Eu falei: eu também sou cristão. Aí eu falei: senhor, eu estou ouvindo vocês falarem, questionando o tamanho de Deus, quando a Bíblia fala que Deus coloca o pé na terra. Isso é linguagem figurativa. Quando o Salmo fala que Deus coloca a minha terra como está nos seus pés, está querendo mostrar para nós que somos humanos o quanto nosso Deus é grande. Não é que Ele é enorme de tamanho, não é que Ele é um gigante, é que Ele é grande, Ele tem poder. A grandeza que a Bíblia se refere, que ela usa a linguagem figurativa, é para mostrar para nós que o nosso Deus, Ele tem poder para tudo, Ele tem poder para estar no dedo, tudo acontece, nada pode ser impedido para Ele, entendeu, irmão? E ali eu compartilhei conhecimento com as irmãs. E no dia de hoje, olha o que o texto fala, olha o que o texto nos remete. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Entende? O texto está falando: quem na concha de suas mãos, sua mão, não é nem de suas mãos, tem que respeitar o texto. Quem na concha de sua mão, é da mão, é só de uma mão, não é no plural, não, é só mão. Quem na concha de sua mão mediu as águas. Coloca aqui no telão, por favor. Quem na concha de sua mão mediu as águas. Agora para pensar. Lá está falando águas, então nós entendemos que são os 7 mares e os 5 oceanos, os rios, as fontes, amém ou amém? Tudo isso cabe na concha da mão, de uma mão só, do meu e do teu Deus. Amém? Quem pode medir as águas na concha de sua mão, ou seja, está falando, ele pode. No meu texto diz assim, quem já afirma, o 12, quem na concha de sua mão mediu as águas, o meu já afirma, e tomou a medida dos céus a palmos. Olha para isso aqui, olha para mim, igreja. A Bíblia está falando que o meu Deus e o teu Deus, ele mede as águas, os 7 oceanos, os 7 mares, os 5 oceanos, o rio São Francisco, o rio Solimões, o rio Mississippi, o rio Nilo, amém? O rio Tigre, e quantos outros rios tiverem, mas apóstolo, ele mede com a concha de sua mão. Dá para entender esse Deus que mede? Dá para você captar o tamanho dele? E tomou a medida dos céus a palmos, ou seja, quando você olha para o céu, aqui está falando céu, no plural, tomou a medida dos céus a palmo. Então aqui está falando o seguinte, aqui está falando do primeiro, do segundo e do terceiro céu. Está falando de céus, plural, só existem 3 céus, primeiro, segundo e terceiro. Está falando aqui no texto que ele tomou a medida dos céus a palmo. Então calma aí, aqui está falando, irmão Elvira, que o meu e o teu Deus mediu os 3 céus, assim ó. Quando você olha para cima, você consegue mensurar o tamanho do universo? Você consegue mensurar a altura do universo? Fundura, largura, comprimento, né? Largura? Não, né? Deus mede isso com o palmo da mão dele, a mãozinha dele. Mas, apóstolo, o que está falando? O que esse texto quer revelar? Autoridade, poder e soberania de Deus. Diga comigo, autoridade, poder e soberania do meu Deus. Amém?
terça parte de um éfa, o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão. Eu vou pular aqui o éfa, o romana, mas eu vou falar para você o seguinte, o texto está falando o seguinte, que Deus pegou a terra, e ele mediu uma balança de precisão. Deus está querendo falar para você hoje exatamente sobre o que o culto começou a falar. Você tem que parar de limitar o teu Deus. Para você servir a Deus, você tem que parar de limitar Ele. Você acha que quando alguém olha para a nossa igreja, a pessoa que não tem Espírito Santo, ou a pessoa que é carnal, você acha que ele olha, ele passa, ele olha para ele aplicar, e a visão que ele tem é que ele é pecado numa igreja pequena. Na visão das pessoas que não têm Deus, das pessoas que não são espirituais, grande é uma igreja que tem tamanho físico. Só que isso não é verdade. Aí a pecado é uma igreja enorme, porque ela faz parte do reino de Deus. Amém? Quando o diabo olha para você, ele sabe que você faz parte do reino de Deus. Então você serve um Deus grande. Então você é grande. Amém ou não amém? Quem guiou? Aqui é uma pergunta, outra pergunta. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro ensinou? Alguém está perguntando aqui, ó. Olha que interessante. Está perguntando aqui, Wesley, apóstolo, mistérios. Quem foi que pegou Deus pela mão? Pegou. Vamos ali, eu vou te instruir. Não é o que está falando aqui? A gente tem que usar a exegese, né? Hermenêutica, exegese, homilética. Amém? Quem guiou o Espírito do Senhor? É uma pergunta. E é Espírito com E maiúsculo. Quem guiou o Espírito do Senhor? Então, quem foi que conduziu o Espírito Santo? Quem pode ensinar para o Espírito Santo? Você pode ensinar para o Espírito Santo, Mister? Você pode, apóstolo? E você, Wesley, pode ensinar para o Espírito Santo? Você pode? Alguém que pode ensinar? Eu não posso. A Bíblia está perguntando: quem guiou o Espírito do Senhor? O Espírito é maiúsculo, o Espírito Santo. Quem foi que ensinou para o Espírito Santo? Então a pergunta é a seguinte: sabe qual é a Bíblia? A pergunta é a seguinte: por que você fica questionando as coisas que Deus quer fazer na sua vida? Por que você fica questionando as decisões que Deus tomou para você? Por que Deus fala para você, vai para a direita, você fala, não, mas para a esquerda é melhor. Deus fala para você, não vai, fica, você fala, não, mas vira é melhor. Deus falou que é assim, mas eu acho que é assim. Quem sou eu, quem é você para questionar o Espírito de Deus? Você não lembra do exemplo que eu dei da filha da mulher? Então, deixa eu falar um negócio para você. Quem somos nós para questionar? Nós não podemos dar conselho para o Espírito Santo. A gente pode ensinar Deus a trabalhar? Então, olha para o irmão do seu lado e fala para ele: para de questionar o Espírito do Senhor. Amém? Se Deus falou com você, se Deus te falou para fazer assim, faz assim. Deus está te conduzindo, confia no Senhor. Não, mas eu vou falar para o Espírito Santo, eu acho que assim é melhor. Vai dar certo? Vai dar ruim. Amém ou amém? Ou como o seu conselheiro ensinou, né? Vai ensinar o Espírito de Deus. Versículo 14: com quem tomou ele conselho? Com quem que Deus tomou conselho? Para que lhe desse compreensão. Deixa eu falar um negócio. Antes de Deus havia o quê? Nada. Eu vou te dar uma pérola aqui. Vou te dar um presente hoje, só para você que está aqui. Existem dois universos: o universo relativo, amém? E o universo absoluto. A grande pergunta que eu sempre fiz para mim foi: onde Deus estava antes da criação? Onde ele sempre esteve, a resposta: no universo absoluto. O
O universo absoluto, o que tem? Apóstolo, o que tem no universo absoluto? Matéria escura, que os cientistas acabaram de descobrir. Existe matéria escura. Apóstolo, então por que Deus criou tudo que existe com matéria escura? Que é abundante no universo absoluto, de onde ele vem, de onde ele mora. Agora, o que eu fico olhando às vezes é o seguinte, olha para mim. O que eu fico olhando às vezes é o seguinte, é que a gente que é servo de Deus, a gente que é crente, a gente acha que pode tomar decisões. Deixa eu falar um negócio para ela, vocês vão brincar com a Débora, a missionária Débora. Eu vou fazer 55 anos. Eu saí de casa com 12. Eu falo eu, tenho que falar minha, mas não é eu de é eu pessoa. Eu saí de casa com 12 anos. Eu tive que me virar. Eu tive que batalhar pelo que eu queria. Eu tive que batalhar para comer, para vestir, para me cuidar. Eu tinha que cuidar de mim. E eu cresci, aí eu estudei, eu fiz cursos, na parte da Bíblia eu me aperfeiçoei, eu vivi muitas coisas, eu busquei sempre o conhecimento. Então, por mais que uma menina como a missionária Débora, de 16 anos, por mais que ela possa ler na internet, por mais que ela possa ler livros, ela não tem o conhecimento que eu tenho, ela não tem a sabedoria que eu tenho. Tem? Não tem. Porque tem uma coisa que você só adquire com o tempo, que é sabedoria, amadurecimento, conhecimento forte. Você só vai adquirir vivendo. Se você não viveu, você pode até ouvir falar do caminho, mas você não conhece o caminho. Amém? Você não conhece. Uma coisa é ouvir falar do caminho, outra coisa é conhecer o caminho, andar por ele, passar por ele. Amém? Então, para ela chegar, ela vai ter que viver o que eu vivi. E ela não vai conseguir. Porque minha história, uma dela é ela, a dela é outra. Então, da mesma maneira, a gente está na igreja e a gente está diante de um ser, né, que ele tem um tempo chamado Kairos. Ele não tem início e ele não tem fim. As pessoas falam que Deus, né? As pessoas falam que Deus é infinito. Deus não é infinito, porque o infinito tem fim. Deus não é infinito, Deus é eterno. Então nós somos instruídos por um ser que ninguém sabe como ele veio a existir. Alguém sabe como Deus veio a existir? Algum cientista explica a origem de Deus? Não, ele não tem início, ninguém sabe, ninguém estava lá. O que nós entendemos é que ele se autocriou. Então, uma das coisas que você tem que entender hoje, uma das coisas que você tem que colocar no seu coração, ele é grande, ele tem todo o poder, ele é a mente mais inteligente do universo. E você precisa beber dessa fonte. Só que para isso, você precisa ser humilde. Amém? Você precisa ser o quê? Humilde. Amém? Então, uma das coisas que eu tenho que entender, para eu ser servo de Deus, para eu obedecer, para eu crescer na graça e no conhecimento, para eu ser alguém na igreja, seja eu membro, ou seja eu obreiro, para eu ter de Deus, para eu ter, sabe, instrução, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que falar, Deus, eu preciso crescer. Uma vez teve um garoto, duas situações. Os garotos estavam discutindo do meu lado, os garotos estavam discutindo. Um falou para o outro assim, eu curto rock. E eu volto a repetir, isso não é sobre mim. Eu estou falando para você o quanto nós somos arrogantes, principalmente quando você tem acesso ao conhecimento. Por isso que o povo muitas vezes tem crente, não vou nem falar da faculdade comum. Tem gente que vai fazer teologia e desvia. Vai fazer teologia e desvia. Os garotos estavam discutindo. E um falando para o outro assim, discutindo amigavelmente. Um falando para o outro assim, eu gosto de rock, eu sou roqueiro. O outro falou assim, eu também gosto de rock, né, na veia. Aí eu
falei, vem cá, qual vertente que você curte? O que é isso? Mas você não gosta de rock? Eu quero saber qual vertente do rock você curte. Underground, heavy metal, rock clássico, entendeu? Qual vertente? Tem várias, não tem só essas que eu citei, tem várias, né? Tem várias vertentes. Eu falei, eu não sabia. Eu falei, então você não curte rock. Porque para curtir rock você tem que saber, né? Você curte música, se você curte música negra, né? Tem o soul, tem o black, tem o jazz, tem o samba, amém? Tem o axé, tem o funk, que é de origem negra também, amém? Então, se você falar música negra, você vai ter que entender de todas essas vertentes da música negra. Não é só falar, eu curto música negra. Que tipo? Black, soul, jazz, axé, funk, né? Qual vertente? Samba, pagode. Então, ali eles ficaram, né? A gente precisa estudar mais. Se você é roqueiro, você tem que saber o que você está curtindo. Amém? Então, a gente precisa de conhecimento para servir a Deus. A gente precisa de conhecimento para que Deus possa nos usar. Amém? Com muita humildade. Aqui na Iapecaba, eu ainda não ministrei na Iapecaba uma palavra profunda. Eu ainda vou ministrar aqui, mas eu ainda não ministrei uma palavra grossa, uma feijoada. Eu estou esperando a igreja amadurecer mais. Mas tem aqui dentro tem mistérios que a gente prega e muda a vida das pessoas, mostra a grandeza de Deus. Quando você abrir a boca para falar com as pessoas, você vai instruir, a pessoa vai querer ouvir o que você vai falar. Vamos lá, para eu terminar. Aqui, ó. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Deus está perguntando. E lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento. Ou seja, mostra aí quem foi que me deu tudo isso. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Olha a grandeza desse Deus. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como vácuo. Vácuo é nada, né? É o nada do nada, é a ausência de átomos. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Agora eu vou passar mais um, eu vou para baixo, eu vou para o versículo 22, amém? Ele é o que está assentado sobre a abóbora da terra. Ele é o que está assentado sobre o redondo. Olha para mim, eu quero terminar te falando isso. Teve um cara chamado Galileu Galilei que deixaram ele no quarto escuro, porque ele defendia a teoria, se eu me lembro, de que a Terra não era o centro do universo. E ele estava naquele bojo do pessoal que defendia a teoria de que a Terra era redonda. Você sabe quantos anos tem esse texto que eu li para você aqui? 700 anos, 7 séculos. É pouco tempo. 700 anos antes de Cristo. Então, na verdade, esse texto tem 2.700 anos. Há 2.700 anos atrás, a Bíblia já falava que a terra era redonda. Porque no versículo 22, e aí tem gente que fala que nós cristãos somos burros, que nós somos um povo imbecil. Eles não sabem o que estão falando. O versículo 22 está falando que Deus se assenta sobre a abóbora da terra. O que é a abóbora? O que é
o texto está falando claramente que a terra é redonda. O resumo dessa pregação de hoje, o que Deus quer nos falar, é que a gente deve confiar mais nele. Deus está cobrando confiança da nossa parte em Deus. A gente tem que obedecer mais e questionar nada. Vocês lembram que Deus usou a irmã Sueli para falar aqui? Ou você obedece ou você questiona. Se você senta nessa cadeira, se você vem na igreja, você fica de frente a esse altar onde Deus está aqui, Deus habita. Desculpa, a igreja é do Senhor. Então você precisa entender que Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode te abençoar, que aquilo que você colocou na mão dele, Ele vai fazer. Amém, apóstolo? Porém, o que você precisa fazer? Você tem que confiar em Deus totalmente. Apóstolo, eu confio 50%, não serve. Eu confio 70%, não serve. Eu confio 99,99%, não serve. Você tem que confiar. Quando? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Amém? Agora, para servir a Deus, para viver uma vida abençoada, para ser obreiro na obra de Deus, para você participar dos mistérios que Deus tem para você, é necessário que você entenda o tamanho de Deus que você serve. É necessário que você saiba que você não serve o homem. É necessário que você saiba disso para as pessoas lá fora que conhecem o Deus que nós temos, saibam que você não é qualquer um. Agora, da sua parte, você precisa parar de tentar aconselhar Deus. Deus sabe mais que eu e você? Sim ou não? Então Deus precisa da minha ajuda ou da sua? Deus precisa do nosso conselho? Deus conhece o meu futuro e o seu? Então Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, sabe ou não sabe? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar na decisão. Só para terminar, já sobe para cá, apóstolo, para orar. A missa vai orar, você dá a bênção sacerdotal. Eu descansar agora. Eu trabalho com libertação, você sabe disso. Aí eu chegava nas casas para fazer libertação, tinha aquelas mesas, o pessoal fazia aquelas mesas enormes, de bolo, pão de queijo, mussarela, mortadela, salaminho, aquela mesa de suco, café, leite. Apóstolo, isso aqui é para depois da libertação. E aí eu estava já em jejum. E aí eu estava lá na hora que no meio da libertação, Deus falava assim: eu não quero que você coma nessa casa. E eu, Senhor, vou entregar o jejum. Eu não quero que você coma. Isso foi lindo. Eu obedeci. Eu comi. Eu falava para Deus: eu não vou. Os obreiros, se quiser, pode comer. Eu não vou. Os obreiros, não, nós vamos seguir o Senhor. Nós não vamos comer. E aí foi 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes. Até que um dia eu falei: eu cheguei para Deus no monte. Eu falei: Deus, eu fico em jejum para abençoar assim. Aí eu chego lá, eles despertaram os banquetes, eu estou em jejum, vou entregar o jejum para comer. Por que o Senhor não deixa eu comer? O Senhor está de marcação comigo? Aí Deus falou assim: ah é? Você está achando que eu estou de marcação com você? Eu vou te mostrar algo. E aí Deus falou comigo, me mostrou e falou: você sabia que muitas das pessoas que você vai libertar, antes de você chegar lá, o diabo sabe que você vai, elas ficam possessas e elas colocam veneno na sua comida, mói vidro e coloca na sua comida. É isso que você quer que eu deixe se você comer? Elas ficam, o demônio toma elas ficam inconscientes, coloca veneno, coloca chumbinho, coloca vidro moído na sua comida, e depois o demônio sai, elas não deixam elas lembrar o que elas fizeram. E elas estão querendo te agradar, mas tem uma armadilha ali para você. E eu faço as pessoas jogar fora. Não está mais aqui quem falou. Você entendeu? Então muitas vezes você está reclamando com Deus, Deus está te dando um livramento. Eu só fui, depois desse dia, nunca mais eu questionei o Senhor, porque Ele me livrou de ser envenenado, me livrou de comer comida com vidro moído.
Porque eu estava lá, eu estava indo lá, não era para comer, eu estava indo lá para fazer libertação. E as pessoas, o diabo toma as pessoas, não lembram o que elas fizeram. Amém? Escolhe de pés. Posso orar?